Fala pessoal, Murilo da Aqua aqui e hoje vamos estar passando um conteúdo importantíssimo para vocês que está aqui acompanhando a gente no Instagram ou no YouTube ou até mesmo no TikTok, né? E vamos falar sobre um produto químico chamado cloro, Cl2, né? Esse produto químico que está com você dia a dia na sua água da torneira. O cloro ele é um produto químico altamente reativo. Geralmente ele é utilizado para desinfetar a água potável. Por conta de ele ser um oxidante muito forte, né? Ele acaba sendo utilizado para eliminar micro-organismos como bactérias, protozoários, vírus e entre outros, né? E no Brasil, o cloro para tratamento de água é obrigatório por lei. Fora os outros produtos químicos que eles usam nos saneamentos básicos, né? Para fazer aquela filtragem que geralmente vem para nossas torneiras, né? Mas a gente vai comentar aqui para vocês o lado obscuro, vamos dizer assim, né? Um lado que acaba prejudicando a nossa saúde. E o que esse cloro tem a ver com a nossa água? O que ele faz no nosso organismo? Embora ele seja usado para a segurança sanitária, o excesso do cloro consumido diariamente, ele pode trazer muitos resultados negativos, né? Usando ao longo do tempo. Um desses resultados negativos é fazendo subprodutos tóxicos. Um deles é o trialometano, que é quando o cloro age com a matéria orgânica, ele resulta no trialometano. Vou fazer um pequeno teste para você ter uma ideia como é que funciona esse trialometano, THMS. Então, pessoal, aqui eu vou fazer um teste mostrando para vocês como é que funciona o trialometano no nosso dia a dia, onde acontece e você não consegue ver aí através da sua casa, né? Através da sua torneira, até mesmo na caixa d'água, né? Porque o trialometano, ele entra em contato com a matéria orgânica. Ah, Murilo, que tipo de matéria orgânica que ele entra em contato, né? Em todas, tanto no nosso alimento, quanto a gente vai lavar uma fruta, quanto até mesmo nas caixas da água, né? Que geralmente a caixa d'água, quando a gente não limpa a cada 3 meses, ela cria uma crosta no fundo, né? Que são os metais pesados ali, barro, lodo, limo. E ele entra em contato com essa própria matéria orgânica ali, já resulta um trialometano na sua própria caixa, tá? Ou até mesmo quando a gente vai tomar um banho, ele entra no nosso corpo também. Então, pessoal, vou fazer o teste aqui para vocês verem, tá? Eu vou usar esse produto químico aqui chamado ortotoledina, tá? É um produto químico que serve para a gente observar o cloro na água, porque vocês vão ver ao longo do tempo aqui que se você pega uma água que não tem cloro para uma água que tem cloro, no caso, né? Você não consegue identificar geralmente a olho nu. Então por isso que a gente faz esses testes químicos para comprovar para vocês, né? E por isso que também muitas pessoas acabam utilizando uma água que muitas das vezes pode correr risco na nossa saúde e não sabe. Então por isso que a gente vai fazer esse teste, né? Vou pegar aqui uma água que vem do nosso saneamento básico, tá? Uma água utilizada produto químico para poder fazer a filtragem, né? E aqui eu vou pegar uma água que ela tá 100% pura. O que tem nessa água aqui? Ela não tem cloro, tá? Já começa por aí. Uma água mineralizada, alcalina, hidrogenada, com sais essenciais para o nosso corpo. Então assim, por que a gente vai usar ela? Para poder fazer uma comparação, uma diferença para você ter uma ideia como é que funciona a nossa água, como é que é o cloro na nossa água, tá? Você pode ver, observar aqui que não tem nada. Então assim, parece que são a mesma água, né? Então por isso que a gente vai usar esse produto. Vou pegar aqui, vou colocar na água, vou colocar primeiro na água que não tem cloro, para vocês verem que realmente ele não muda nada, ó. Quando uma água não tem cloro, que geralmente passa por purificadores, né? Alguns filtros aí comum, né? Ele acaba tirando o cloro. Aqui não tem cloro, certo? Agora vamos usar na água que vem da rua, só para vocês terem uma ideia, ó. Usando o mesmo produto, tá? Aqui eu vou misturar. Vocês observam que a água ela ficou amarelada. Se eu desse uma água assim para vocês beberem, será que vocês tomariam? Eu imagino que não, né? Só que a gente acaba consumindo porque ela é uma água que tem cloro. E você não acaba vendo, só identificando através de produto químico. Então esse amarelo aqui, ele é nada mais nada menos que o mercúrio. Porque o cloro, geralmente, para fazer a composição do cloro, é usado mercúrio, soda cáustica, né? Então você acaba consumindo mercúrio no seu corpo, né? E agora a gente vai fazer um teste aqui, ó. Eu peguei uma cebola para a gente poder fazer esse teste do trialometano, tá? Então aqui a gente vai cortar uma cebola, só para vocês verem o que acontece. Vamos cortar uma cebola com essa água que tem cloro aqui, ó. Eu poderia colocar nessa água aqui também, tá? Só que como ela não tem cloro, ela não vai mudar nada. Agora eu vou colocar aqui, ó, a cebola, vou misturar na água que tem cloro, tá? Olha só a diferença que deu, gente.
aqui agora eu tenho uma água que ela tá transparente. Significa que esse cloro todo, né? Esse mercúrio, ele foi tudo para onde? Foi tudo para a matéria orgânica, resultando no trialometano, altamente cancerígeno. Então, assim, a gente acaba consumindo, lavando uma fruta, ou até mesmo que nem eu especifiquei, né, na caixa da água, a gente já acaba consumindo esse trialometano que é altamente cancerígeno. Ah, Murilo, e você comentou que no banho, como é que funciona no banho, né? Como é que funciona a gente consumindo esse trialometano aí? Vou fazer um teste aqui para vocês verem, ó. Novamente, vou pegar uma água da torneira, tá? Vou colocar o mesmo produto para identificar o cloro, para vocês verem que realmente a nossa água ela tem cloro, tá? Certo? Muitas das vezes em altas doses, né? Agora, vou pegar a mesma água da rua, só que aqui eu vou passar a minha mão aqui dentro, né? Meu dedo, ó. Aqui eu vou colocar a minha mão, certo? Ó, vou até tirar um pouquinho. Vou passar a minha mão por dentro dessa água aqui, ó. Então você que geralmente acaba tomando banho aí ou lavando sua mão, geralmente o pessoal toma banho numa água fervendo, né? Ainda mais no frio que tá. E acaba que o cloro ele entra como forma de gás e acaba intoxicando aí, né? Mas aqui a gente vai fazer um testezinho para vocês terem uma ideia como é que ele entra, né, no nosso corpo. Então, ó, vamos mexer aqui mais um pouquinho. Vou fazer o teste aqui já, só para vocês terem uma ideia, tá? Só de eu passar a mão ali, vou fazer o mesmo teste do cloro, ó, pingando as mesmas gotinhas, o mesmo produto. Ó, olha a diferença que deu aqui, pessoal. Vocês viram que não mudou nada agora, né? Ela está transparente. Por quê? Esse cloro ele foi tudo para minha mão. Então é assim como funciona quando a gente toma banho e entra no nosso corpo, né? Isso acaba atacando o nosso iodo do corpo, aí começa a atacar a tireoide, né? Que nem aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, uma prova real. Eu coloquei o mesmo produto, ele está aqui. O produto que eu coloquei, ele está aqui, só que não resultou o cloro, né? Porque ele foi tudo para minha mão. Mas eu vou colocar a água da rua em cima, novamente, para ele poder agir. Olha só como é que funciona isso, ó. Colocando a água da rua em cima, o cloro já apareceu de novo. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente está consumindo e não sabe. O que a gente consome e não sabe. Por isso que a gente sempre tem que estar purificado, a gente sempre tem que estar tomando uma água alcalina, uma água pura, uma água sem cloro, né, sem produtos químicos e uma água essencial para o nosso corpo. Vou dar um exemplo dessa água que eu estava usando aqui agora, que é a água que eu consumo todos os dias, né? Eu vou dar uma palhinha no final para vocês terem uma ideia. Vou fazer o mesmo teste, tá? Essa água aqui que eu uso da minha garrafa, ela não deixa, ela desintoxica, né? E ela não deixa o cloro agir tanto no nosso corpo quanto na água, que nem aqui, ó. Vocês podem ver que não tem cloro, certo? O mesmo teste que eu fiz no começo. Só que agora eu também vou colocar a água da rua em cima. Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar a água da rua. Olha a quantia da água da rua que eu coloquei e não reagiu ao cloro. Então aqui eu tenho uma água que, além dela tirar esse cloro que está na nossa água, ela acaba desintoxicando e desinflamando o meu corpo também. Coisas que, assim, geralmente os filtros, purificadores, eles não fazem. Como aqui, ó. Vou pegar um purificador que a gente tem, tá? O purificador, ele é bom para tirar o produto químico, o barro, o lodo, o limo, metais pesados, antes de você consumir a água. Ele não acaba tirando dentro do nosso corpo, né? Ao contrário dessa garrafa que desinflama e desintoxica o nosso corpo. Ele acaba tirando antes da gente consumir essa água, que também é bom, a gente deveria fazer, né? Pra gente consumir uma comida boa, a gente poder lavar as nossas frutas, né? Então vou pegar aqui uma água desse purificador, certo? Vou fazer o mesmo teste do cloro, né? Que é o experimento que a gente está trabalhando no dia de hoje. Ó, vou colocar o mesmo teste. Você pode ver que não resultou no cloro, certo? Porque é isso que geralmente os filtros purificadores têm que fazer antes da gente consumir uma água. Mas se eu colocar... É como se fosse o nosso corpo, tá? Nosso corpo tá limpo. Mas se a gente consome a água da torneira, aí que começa a prejudicar e vir um problema novamente, que é o cloro. E aí acaba agindo no nosso organismo, onde vai danificar todo o nosso sistema imunológico. Então, pessoal, vocês podem ter uma ideia quanto a gente corre risco através desses subprodutos, né?
causando aí câncer na nossa bexiga, câncer no cólon, né? E até mesmo problemas hepáticos em exposições prolongadas. Outro ponto negativo é o desbalanceamento da microbiota intestinal. O uso contínuo do cloro pode afetar a flora bacteriana do intestino, aí afetando aí a nossa imunidade, atrapalhando nossa digestão e até mesmo a absorção de nutrientes. Terceiro ponto negativo aí que a gente está colocando, né, é a oxidação. O cloro ele é um oxidante muito forte, né? Aí o excesso dele ocasionar em estresse oxidativo, que acaba ocasionando o nosso envelhecimento precoce e doenças degenerativas. O quarto ponto aí é o impacto na pele mucosa. Vocês lembram quando eu fiz o teste ali com a mão, quando o cloro foi tudo para minha mão, resulta no trialometano? Então, o uso contínuo do cloro ele pode ressecar tanto a nossa pele quanto o nosso cabelo, né? Fora que ele pode piorar quadros como dermatite, pode dar problema respiratório, até mesmo alergia, tá? Para vocês que dão banho em bebês ali, o ideal seria sempre dar banho em águas filtradas, purificadas, para não dar nenhum tipo de problema como esse citado. O quinto problema é pouco citado, muita pessoa assim não parou para perceber, que é o sabor e odor desagradável. Tem muitas pessoas que têm problema na ingestão hídrica da água por conta desses fatores, tá? Principalmente em idosos, tem muita gente que sente aquela diferença, porque citar os idosos, né? Que muitas pessoas antigamente tomavam aquela água de poço, né? Aquela água que vinha ali das cachoeiras, que nem o pessoal comenta aí, né? Que não tinha gosto nem cheiro. E hoje em dia esse cloro que tem na nossa água, ele acaba ocasionando isso. Até mesmo a cor, tem muita gente que fala, mudou um pouco a cor da minha água aqui, e muita gente não tem o prazer de tomar essa água. E a água é importante no nosso corpo, pois nosso corpo tem 70% de água, né? A gente precisa tomar água, nosso corpo é pura água. Então, só que tem que ser uma água boa, não pode ser uma água assim com produtos químicos que pode afetar o nosso sistema, como eu citei todos esses problemas que pode ocasionar no nosso corpo, tá? Só para vocês terem uma ideia, o cloro ele é tão impactante que em 1915 ele foi usado como uma arma química. Soldados alemães usaram o gás cloro contra os soldados aliados, né, e híbridos na Bélgica. Mais de 160 toneladas foram usadas nesse gás tóxico, matando tudo por asfixia, né? E intoxicação, plantas, animais, pássaros. E hoje esse clorídrico está na nossa água, como mostrei para vocês em testes, né? Claro, em doses homeopáticas ali para poder diminuir, só que isso ao mesmo tempo, a longo prazo, vai prejudicando a tua saúde. Murilo, onde a gente pode fugir desse cloro, onde a gente pode prevenir de tomar essa água clorada, né? Você pode usar uns tratamentos como filtros, purificadores, alguns tratamentos que usam carvão ativado já vai ajudar bastante a sua água, tá? Até mesmo que nem eu citei aqui da Aqua Purificadores, né? Essa garrafa, ela trabalha com 7 minerais e 20 elementos dentro dessa garrafa, né? Que é onde está aqui nesse coador, ela faz a raspagem e liberação na água, como mostrei para vocês a diferença que dá entre uma a outra, tá? É uma garrafa de vidro para não liberar o BPA, o xenestrógeno, microplástico, nanoplástico, que isso é tema para outro conteúdo que a gente vai mostrar para vocês em vídeo também, tá? É uma garrafa que ela purifica, mineraliza, alcaliniza, tem eficiência bacteriológica, hidrogênio molecular. Então assim, é uma água completa, para onde você estiver você está usando uma água 100%. Para quem faz esporte, para onde você está trabalhando, até mesmo na sua casa, né? Isso daqui na verdade você não vai estar prevenindo de só tomar uma água ruim, você vai estar purificando, desintoxicando o seu corpo também. Ele é uma forma terapêutica também, tá? Então você pode adquirir através do link aí embaixo, onde eu vou estar colocando aí para vocês, né? Ou acessar o site www.aquapurificadores.com.br, tá? Então, pessoal, esse daí foi o vídeo para vocês agora estar ciente do que seria, quais são os pontos negativos do cloro que a gente toma e não sabe, tá? O que é esse cloro que a gente acaba tomando? Muitas pessoas pouco percebem do clorídrico na água, pois ele é volátil, você não consegue ver o cloro, tá? Então por isso que a gente sempre faz esses testes para vocês terem uma ideia. Então fiquem com Deus e estejam sempre cientes aí nos nossos conteúdos, nos nossos vídeos, tá? Já ative até o sininho aí para quem está acompanhando a gente no YouTube e sigam a gente e compartilhem para o próximo. Até já!